Bom dia a todos. São 9h05. Existindo quórum, declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 25 de setembro de 2024. Ordem do dia: discussão e aprovação de atas. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação as atas da sessão ordinária do Pleno realizada no dia 4/9 de 2024, a sessão administrativa do Pleno realizada no dia 4/9 de 2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por aprovadas as atas das sessões do dia 4/9 de 2024. Julgamento e apreciação de processo. Processo de relatoria do conselheiro José de Brito Bezerra. Processo número 01814/2024. Descrição: recurso rescisório em desfavor do órgão número 032/2018, TCE Pleno, da Associação dos Pais e Mestres da Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho. Recorrente: José Roberto Leonor Coelho. Representante legal: Anne Caroline Bezerra Ramalho. OAB número 2985. Indago ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Não, presidente. Passa a palavra para que o relator faça a leitura da parte dispositiva do seu voto. Conselheiro Brito. Parte dispositiva do voto. Diante do exposto, pelos fundamentos e razões, voto pelo não conhecimento do presente recurso rescisório ante perda do seu objeto em decorrência da prolação do acordo 019/2024 pleno, pela intimação do recorrente do inteiro teor desta decisão, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto e pelo arquivamento dos autos após cumpridas formalidades legais. É o voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Bismarck. declaro impedido nesse processo porque atuei como procurador de contas nos autos principais. Não havendo quem queira discutir, como vota a conselheira Simone? Acompanho o relator, presidente. Como vota a conselheira Silene? Com o relator, presidente. Conselheiro Dantas? Com o relator, presidente. Declaro vencedor o voto à unanimidade dos senhores conselheiros votantes. Declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 29/2024, TCE Pleno. Processo de relatoria da conselheira Simone Soares de Souza. Descrição: processo número 005/035/2017. Descrição: monitoramento de cumprimento das deliberações expedidas em decorrência da auditoria operacional realizada no bioma Amazônia, na Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, FEMAT. Responsável: Marcelo Marcos Levi de Andrade e outros. Representante legal: Paula Cristina Araldi, OAB número 289 e OAB Amazonas 4996. Cian da Silva Pereira Loureiro, OAB Roraima 761. Conceição Rodrigues Batista, OAB Roraima 316. Indaga ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Presidente, esse processo de monitoramento é um processo que envolve a questão ambiental. E quando esse processo é um processo que ficou um tempo parado, e eu acredito que até mesmo a objetividade do processo, por ser monitoramento, ficou um tanto prejudicada. Porque nesse período aí, além das recomendações que o Tribunal de Contas expediu de não terem sido cumpridas, a velocidade da natureza e a transformação da natureza com Laninha, com El Niño, tem provocado uma série de outros fatores. Em outras palavras, a gente, apesar de ter discutido
ano passado, conselheiro Brito, o tribunal e a própria FEMAR, nós não tivemos um avanço em relação à prevenção. E eu sugiro, e como situação de monitoramento da própria FEMAR, que seja incluído, isso não está na manifestação ministerial, isso está sendo feito aqui em plenário, eu sugiro que a gente, dentro das recomendações que sejam expedidas, e essa comunicação que seja feita ao governo do Estado, que seja apresentado para o tribunal um plano de trabalho vindouro, porque pela previsão climática, e a gente que trabalha na agricultura e na pecuária sabe disso, a gente vai ter uma seca pior que a seca de 2023. Não é à toa que os rios da Amazônia, e como sou de Mocorongo, sou de Santarém, lá a seca ela está sendo uma das piores secas no verão dos últimos 30 anos. O rio Madeira está quase que intrafegável, e a probabilidade dessa seca, por causa do período de estiagem via Roraima, é maior ainda. Então, eu sugiro ao tribunal e peço ao tribunal que, aproveitando esse monitoramento, que seja incluído uma solicitação ao governo do Estado, principalmente a FEMAR e a defesa, principalmente a FEMAR, porque o monitoramento é na FEMAR, para ver como vai ser enfrentado isso, ou pelo menos que eles apresentem um plano de trabalho dessa questão da seca, para que a gente possa, a partir desse resultado, fazer uma avaliação. Lá nas decisões, eu olhei aqui que tem como sugestão a comunicação apenas ao presidente da FEMAR, mas que seja exigido deles, aproveitando o processo, é uma solicitação do MPC, um plano de trabalho de enfrentamento da seca na questão ambiental. Principalmente a quantidade de fiscalizações, o número de fiscais que vão estar em campo, a questão do combate ao incêndio, porque senão a gente vai ter, algo que está anunciado. A ciência está dizendo que nós vamos ter uma seca severa. Seca severa é sinônimo de queimada. Queimada é sinônimo de fumaça. Então, eu acredito que a gente poderia já aproveitar o processo que está sendo julgado e incluir, eu faço o requerimento oral, para que a gente possa incluir nesse monitoramento também que a FEMAR encaminhe para o Ministério, para o Tribunal de Contas, um plano de trabalho de enfrentamento da seca. O doutor Paulo, eu, na qualidade de relatora das contas do governo, diante dessas questões climáticas, eu encaminhei um expediente ao governador e ao secretário de Agricultura, solicitando que ele elaborasse um plano de prevenção em relação às queimadas. Inclusive, ele já retornou à FEMAT, mandando... só quem não respondeu foi a Secretaria de Agricultura, mas a FEMAT e mais outro órgão, 2 órgãos, o Corpo de Bombeiro responderam, né, falando dessa questão. Porque, como diz a minha mãe, quando a gente vê a barba do vizinho de molho, a gente bota, queimar, a gente bota a nossa de molho. E a gente sabe que Roraima não vai ser diferente dos outros estados da Amazônia. Né? Amazonas, que nunca a gente imaginou que ia enfrentar uma seca, a gente que tem viajado, tem presenciado essas questões, nós já encaminhamos no sentido de alertar o Estado de que realmente ele tem que, tem que fazer um planejamento de previsão para enfrentar essas questões climáticas. Eu já encaminhei um expediente nessa natureza, nesse sentido. Parabéns, conselheira, pela iniciativa. Eu passo a palavra para a relatora, para que ela possa fazer a leitura dos seus dispositivos de voto. Bom dia a todos. O processo trata-se de uma auditoria operacional, decorrente de um acordo de cooperação técnica firmado em 21 de 3 de 2003 com o Tribunal de Contas da União e demais tribunais de contas estaduais da região norte. Então, esse processo, no presente caso, né, o acórdão 019 TCE pleno, que determinou a elaboração dos relatórios de acompanhamento pela FEMAR para o cumprimento das medidas propostas no Plano de Ação ABA, BRB,
Foi publicado no Diário Oficial do Estado em 17/7/2014, e o último relatório de acompanhamento, o qual o referido acordo determinava o acompanhamento a esta Corte, deveria ter sido enviado em 4/9/2019. Foi solicitado, nesse acordo 029/2013, as diretrizes para a FEMAR implementar, né? E o acórdão 019/2014 seriam as determinações dos prazos, né? Sendo que era para ser entregue 4 relatórios, né? O primeiro relatório que deveria ter sido entregue em 4 de setembro de 2014, segundo relatório em 4 de maio de 2015, terceiro relatório em 4 de janeiro de 2016 e o quarto relatório em 4 de setembro de 2016. Né, todos os relatórios foram entregues com prazos bem atrasados, né? Apenas o primeiro relatório, que teve apenas 2 dias de atraso, mas, por exemplo, teve o relatório quarto, que teve 15 meses de atraso. Então, o Tribunal de Contas ele demorou mais de 7 anos para aplicar uma multa por descumprimento de uma determinação imposta por um acordo publicado há 9 anos atrás, né, que foi esse acórdão da 019, que era para as determinações dos prazos. Muito embora, dia 4/3/2020, tenha o conselheiro relator à época determinada a citação dos responsáveis, tal determinação ocorreu há exatos 5 anos e 7 meses e 16 dias, após a publicação do acórdão 019, TCE pleno, não tendo, assim, o condão de interromper o prazo prescricional. Isto posto em estrito cumprimento à Resolução 010/2023, TCE pleno, e alinhado ao que determina o inciso... agora não lembro, para contar aqui, LXXV. Que número é esse, gente? Eu não lembro mais o número romano, de verdade. Deixa eu ver. Cadê 75. 75? Olha, de verdade, esqueci de perguntar dos meus assessores. Não lembro mais o número romano. Do artigo 5º da Carta Magna Brasileira, ou seja, o respeito ao princípio da razoável duração do processo, sendo este um princípio mais importante daqueles trazidos pela Constituição Federal, e que tem por finalidade garantir que os processos, tanto judiciais como os administrativos, tramitem em prazo razoável, devendo, para isso, que sejam assegurados os meios para a efetivação desse direito. Em dissonância à sugestão do controle externo e do Parquê de Contas, voto pelo reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal, da pretensão punitiva dessa egrégea Corte de Contas em aplicar multa aos responsáveis Marcelo Marcos Levi de Andrade, presidente no período de 7/4/2014 a 31/12/2014, Rogério Martins Campos, presidente no período de 1/1/2015 a 2/6/2015, Alessandro Felipe Vieira Sarmento, presidente no período de 2/6/2015 a 29/3/2016, Rogério Martins Campos, presidente no período de 29/3/2016 a 4/9/2017, Luísa Maura de Faria Oliveira, presidente no período de 20/12/2017 a 10/12/2018. Ionilson Sampaio, presidente nomeado em 22/3/2019, pelo não cumprimento das recomendações contidas no acórdão 029, tendo dos prazos contidos no acórdão 019, TCE pleno. Com consequência, a extinção do processo, com julgamento do mérito, nos termos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e, em especial, o recurso extraordinário 636866, tema de repercussão geral número 899, e de ação direta de inconstitucionalidade número 5509, combinado com a Resolução 010/2023, TCE pleno. Visando a melhoria dos serviços apresentados pela administração pública, pelo encaminhamento da cópia do relatório de monitoramento 1/2020 e do relatório complementar 153/2020, ao atual presidente da FEMAR, que aqui, né, eu vou ter que corrigir, que está ainda o seu Glicério, hoje é o doutor Wagner,
E ao senhor Antônio Denário, governador do Estado de Roraima, ao presidente da Assembleia Legislativa, com cópia à Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Promotoria de Justiça de Defesa no Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, para tomarem conhecimento deste monitoramento. Pela aprovação do projeto do acordo que acompanha este voto, pelo arquivamento do presente feito após cumpridas as formalidades legais. Eu acato também a sugestão do MPC com relação ao plano de trabalho de enfrentamento à seca. Nós sabemos, vivemos isso o ano passado, né? E como a Selene falou, estamos aí com nossos vizinhos, né? O Amazonas está aí em chamas. Então, com certeza, eu acho que é importante também incluir esse plano de trabalho, né, aos órgãos responsáveis, né? Mesmo que a conselheira já tenha feito um expediente para os órgãos responsáveis, para o governador, FEMAR, Defesa Civil, Bombeiro. Não, mas viu, conselheiro, eu mandei só para o governador e para a Secretaria de Agricultura, que eu sou relatora. Já foi o governador que pediu desses outros órgãos para encaminhar, entendeu? Ah, entendi. Assim, eu não mandei para a FEMAT, porque eu não sou relatora. Ah, entendi. Eu mandei só para a Secretaria de Agricultura e para o governador, que eu sou relatora das contas. Agora, quem mandou essas informações da FEMAT e da Corpo de Bombeiro foi o governador. Ah, ok. Entendeu? Mas, Né? assim, eu acho que é importante mandar para esses órgãos, sim. Sim, né? Então, pelo arquivamento do presente feito, após cumpridas as formalidades legais. É como voto, presidente. Eu só queria... Coloque em discussão. Assim, eu até, a princípio, achei que esse processo não estava prescrito, né? Até hoje de manhã ainda fiquei relutando em função dessa questão climática que a gente está passando e tudo. Mas só que esse processo ele teve um encaminhamento, teve um descompasso no caminho processual. Sim. Porque o que acontece? Esse acordo 19/2024, que a conselheira está colocando, foi o acordo que deu origem ao plano de trabalho. As né? determinações dos prazos. Porque é o seguinte, a auditoria operacional é feito um diagnóstico e aí dá uma determinação para que o jurisdicionado faça um plano de trabalho para vencer essas dificuldades. E dentro do coisa tinha a questão dos monitoramentos, como a conselheira colocou, realmente foram todos atrasados. Só que eles, como o relator, que não era o anterior, que não é o caso, que não era a conselheira Simone, ele, em vez de fazer um processo apartado de multa, ele fez dentro do próprio processo. Né? Porque eu vi a citação aqui, que dele foi 4/3/2022. Eu digo, não está prescrito esse processo. Só que ele fez dentro do processo principal. E a nossa lei diz que a gente tem que fazer em processo apartado. Como ele fez dentro do processo principal, eu acho que esse processo está prescrito mesmo, porque Sim. tem que levar em consideração todo o início do processo. Né? Porque, São 5 anos e 7 meses, e 16 dias. Pois é. Então, por isso, eu voto com a conselheira, mas, assim, que a gente toma essa preocupação de que, quando for essa questão de multa diária, principalmente, que era uma proposição de multa diária, tem que ser em processo apartado. Nossa própria lei diz isso. Continue em discussão, conselheiro. Senhor presidente, também me declaro impedido nesse processo, porque atuei no feito como procurador de contas. Mas nenhum deputado mais, nenhum conselheiro mais para se manifestar. Passamos à votação. Como vota o conselheiro Brito? A conselheira Selene já manifestou seu voto, conselheiro Dantas. Com a relatora, presidente. Declaro vencedor o voto da relatora, a unanimidade dos senhores conselheiros votantes. E declaro aprovado o projeto de lei que constituirá o acordo número 030, o projeto o qual constituirá o acordo 030/2024, TCE pleno. Processo número 001-087/2018. Descrição. Prestação de conta do exercício 2013. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Responsável Tânia Vasconcelos Dias de Souza Cruz e outro. Indaga ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Só manifestar também, já pela prescrição, presidente, por conta da questão da resolução do tribunal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Trata-se de uma prestação de contas do Tribunal de Contas de Justiça. Eu não passei nem a palavra para o relator. Desculpe, Simone. Só
É a Desculpe, relatora. só. Ela mesmo. A relatora é ela. Ela é Sou eu. relatora. Pois é, então a palavra está com a A leitura senhora. da parte dispositiva do voto aí. Do Estado de apressado. Roraima, Tá botando TCE, pra- referente ao exercício Não é que ele 2013. começou a falar da queimada, eu já comecei a ficar nervoso. Você ia ficar nervoso pensando no prejuízo. Meu voto. Pelo reconhecimento da prescrição para o exercício das pretensões punitivas e ressarcitórias, constantes no artigo 2 e 4º, inciso 1 da Resolução 010-2023, TCE Pleno. 2. Pela extinção do feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente. 3. Conceder o certificado de quitação ao responsável de acordo com o artigo 212, parágrafo 2º do Regulamento Interno do TCE. Pela intimação do responsável para a ciência da decisão a ser proferida nos termos do artigo 22F da Lei Orgânica do TCE. Pelo arquivamento dos autos, conforme o artigo 11 da Resolução 010-2023 TCE Pleno. É como voto, presidente. Em discussão. Tá vendo quem quer discutir em votação? Como voto, conselheiro Bismarck. Com a relatora, senhor Conselheiro presidente. Brito. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Silene. Com a relatora. Conselheiro Dantas. Com a relatora. Declaro aprovado o projeto de lei, o qual constituirá a unanimidade dos senhores votantes e o projeto que constituirá o acordo número 031/2024. Processo número 00051/2019, descrição, recurso ordinário em desfavor do acordo número 061/2018, TCE Pleno, Primeira Câmara, da Secretaria de Estado de Gestão Estratégica da Administração, SEGAD. Recorrente, Gerlane Bacarim. Representante legal, Patrícia Alves Rocha, OAB número 484. Indago ao procurador de contas se gostaria de fazer uso da palavra. Também, presidente, manifestado, segundo a resolução do Tribunal de Contas do Estado. Passo a palavra para a relatora que possa fazer a parte de leitura da parte dispositiva do seu voto. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela senhora Gerlane Bacarim, ex-secretária do Estado de Gestão Estratégica e Administração, SEGAD, com o objetivo de ver reformado o Acórdão 061/2018, TCE, Primeira Câmara. Ao analisar os autos principais, cujo julgamento gerou o Acórdão 061/2018, TCE, Primeira Câmara, ora combatido, constata-se que a determinação para a citação da recorrente ocorreu em 2/4/2014, conforme despacho do então conselheiro relator, constante no 0071557, tendo a publicação do referido acordo ocorrido em 19/6/2018, conforme consta o 0019738, interrompendo novamente o prazo prescricional, ocorreu um novo prazo a partir do ato interruptivo. Em 2/1/2019, a recorrente impetrou um recurso ordinário de 0018-3070 e somente em 4/7, o controle externo apresentou o relatório de análise de recurso em número 18/2024. De modo que, ao considerar o lapso temporal ocorrido entre a data da publicação do acórdão em 61/2018, Primeira Câmara, em 16/6/2018, até a emissão do relatório de análise de recurso, 18/2024, em 4/7/2024, tem-se transcorrido 6 anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas e suspensivas, restando clara a incidência da prescrição quinquenal a ser reconhecida de ofício por este Tribunal de Contas, nos termos do artigo 2º, combinado com o inciso 4º do artigo 5º, ambos da Resolução 010/2023. Então, diante do exposto, e em consonância à Resolução 010/2023, voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez que, preenchidos os requisitos
legais, conforme disposto no inciso 2º, parágrafo 12 do artigo 32 e artigo 36 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, combinado com o inciso 2º da Lei do artigo 306 e artigo 308 do Regimento Interno. 2. Pelo provimento do presente recurso ordinário para reformar o acórdão número 61/2018, TCS, Primeira Câmara, e julgar extinto o processo 000489/2018, com resolução de mérito, nos termos do inciso 2º do artigo 487 do CPC, em razão da prescrição administrativa quinquenal, na forma da resolução número 10/2023. Pela intimação do recorrente do inteiro teor da decisão proferida. 4. Pela expedição de quitação ao recorrente na forma do parágrafo 2º do artigo 212 do Regimento Interno. 5. Pela aprovação do projeto de acordo, que ora submeto aos eminentes pares. 6. Pelo arquivamento do feito após o cumprimento das formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Coloque em discussão. Senhor presidente, também me declaro impedido por ter atuado como procurador de contas no processo principal. Vai discutir, senhor presidente. Conselheiro Silene ou Brito, qual é o primeiro? Pode ser o Brito. Conselheira Silene. Não, é só uma questão redacional, né? Na parte dispositiva do voto, está pelo provimento do recurso ordinário. Como houve a prescrição, então tem que ser pelo reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal. Sim, só a questão redacional que eu queria fazer essa observação. Pelo provimento do recurso ordinário. Não, porque assim, como houve a prescrição, então o recurso nem foi analisado, porque é uma questão de ordem pública, então é só pelo reconhecimento da prescrição. Pelo que eu entendi, o recurso era questionando o acórdão lá atrás da decisão. O acórdão 61. Então, o recurso tem que ser provido ou não provido, no caso. Porque eu entendi assim, que a prescrição, como ela é de ordem pública, eu entendia que não podia ser analisada. Teve a prescrição, o recurso nem é analisado. Eu entendo assim. Não, Mas ele foi analisado a pelo maneira relator que eu entendi foi que anterior. o recurso devolveu o assunto para discutir lá o acórdão que ela está pedindo para que seja prescrito. O que está sendo declarado prescrito é o acórdão lá atrás, não é do recurso. Não é isso, não? É o acordo, isso. É isso? Não. Não? No meu entender, não. No meu entender, o que está prescrito é o recurso. Agora, o recurso, ele não atinge o processo principal. Inclusive, a doutora Gerlane, através da sua advogada, ela pede para excluir uns achados referentes a ela, no recurso principal, que foi transitado e julgado, inclusive recolhido multas de alguns dos imputados. E eu acredito que nós devíamos aqui, pelo recurso estar prescrito, excluir os itens 8.5 e 8.6 do Acordo 061/2018 apenas, que é o pedido da doutora Gerlane, através da sua advogada. E mantém-se intacto as demais providências do processo principal. Porque a prescrição é do recurso. O processo principal já foi transitado e julgado. E não atinge o pedido. Mas assim, como não passou 2 anos, já passou mais de 2 anos? Passou. Do quê? Do recurso? Mas é porque é o seguinte, o recurso ordinário suspende os prazos. Né? Na hora que ela impetrou com o recurso ordinário tem efeito suspensivo e devolutivo. Então, suspendeu o prazo. Não é? Suspende o prazo. Então, mas não houve nenhum ato interruptivo. Não, mas assim, a própria natureza do recurso ordinário, ela suspende os prazos, até que o recurso seja julgado. Por isso que eu acho que o recurso, o processo principal não transitou julgado, não. Porque se o recurso ordinário foi reconhecido, significa que ele foi feito dentro do prazo, que são 15 dias após a publicação. Então, assim, ele como ele tem o efeito suspensivo, suspende tudo lá, entendeu? Suspende tudo. Eu só não entendi. Eu concordo só para esclarecer, suspende os prazos da imputada no recurso do pedido dela. Os demais não pediram e já o processo principal foi julgado, foi recolhido a multa e
E a recorrente, através do recurso, está pedindo a exclusão dos itens a ela imputados. E está sendo declarado aqui a extinção, com resolução de mérito, do processo principal já transitado em julgado. Mas não transitou em julgado mas não por causa do transitou em recurso. julgado. O conselheiro Biri, Não o transitou em processo julgado. é 061/2018, o acórdão. O acórdão. Quando ela entrou com recurso ordinário, o recurso Brito ordinário tem Santos, dois efeitos, o suspensivo e o devolutivo. Então, suspendeu tudo quanto é de prazo, até o julgamento do recurso. Só uma questão questão processual mesmo. O processo só transita em julgado quando não cabe mais recurso. Enquanto tiver recurso, nesse caso aí, o recurso O recurso ordinário rescisório de 2 anos. o recurso Rescisório, ordinário, ele suspende o prazo. O recurso ordinário suspende e devolve. Suspendeu e devolveu, o processo continua. É como se eu tivesse levado para o 2º grau, que seria, no caso, o pleno, uma decisão de 1º grau, que no caso seria a Câmara. Estou fazendo uma análise hipotética, que não é, aqui é porque aqui tudo é um colegiado. E aí, nesse caso, conselheiro Brito, tu não teve trânsito em julgado, só transita em julgado com a decisão do recurso, do caso do recurso ordinário. E se eles quiserem interpor ainda o embargo da decisão colegiada, ainda cabe embargo. Nesse caso, sai uma decisão pela prescrição. Se o Ministério Público entendesse que não caberia Dá com embargo de declaração. Está com embargo de declaração, não transitaria ainda em julgado o processo. Nem de 1º nem de 2º grau. O processo é o mesmo, só subiu de jurisdição. Então não tem trânsito. Não foi transitado em julgado. Transitar em julgado agora com a decisão. Sim. Isso. Não, o recurso entrou quando? O recurso entrou... Se ele foi conhecido, ele entrou 15 dias após a publicação, que é o prazo do recurso ordinário. E o recurso ordinário é aquele que pode modificar toda a decisão, porque ele tem efeito suspensivo e devolutivo. Até do mérito a gente... Tá, mas o Olha só, recurso não em 2 de prescreveu? 1/2019, o recorrente impetrou o presente recurso e somente em 4 de 7/2024, o controle externo apresentou o relatório de análise do recurso 18/2024. Mas isso aí era se fosse analisar a prescrição intercorrente. Como aqui não foi intercorrente, né? Pelo o conteúdo do dispositivo do 9.2, né, do voto da conselheira, dá provimento ao recurso, né, e, de consequência, por conta da resolução, está dito bem claro aqui, por consequência, reformar em sua integralidade o combatido acordo número tal. Então, esse recurso, que nós estamos acabando de analisar, ele tentava modificar certa decisão lavrada nesse acordo aqui. Que eu não sei exatamente o que se trata, esse 061, mas aqui não tem como interpretar diferente. Então, este recurso aqui está questionando os efeitos do acordo 061, que, segundo o recorrente, estaria prescrito. Não é isso? Isso. Na época não tinha, até teve o exame de admissibilidade do senhor é o relator, né? Ela não tinha sido intimada pessoalmente, né? A relatora tanto entrou com recurso e também tinha mais de um responsável, né? Então ela tinha que ser contado em dobro, né? Então assim, por isso o recurso dela. Então, quando a gente está falando que não foi transitado de julgado, está certo, porque, olha só, aqui são 6 anos, considerando aqui, olha, do acordo 61 até a emissão do relatório da análise de recurso, em 4 de 7 de 2024, transcorreram mais de 6 anos. Não, a gente não está questionando a prescrição, né? A prescrição para a gente está materializada. O que a gente está colocando é assim, como que é a parte dispositiva. Toda vez que está a prescrição, a gente, como ela é de ordem pública, a gente, né? Não sei, o conselheiro Dano tem posição diferente, né? Mas a minha posição é pelo reconhecimento da prescrição. Não era pelo provimento do recurso. Pela prescrição também. Mas eu não dou provimento do recurso quando tem prescrição. Eu dou conhecimento do recurso e já entro com a prescrição. É assim que eu faço, todos os meus votos. Entendeu? Mas assim, é o meu posicionamento.
Mas assim, que está prescrito, está prescrito. Isso aí é... Continua em discussão. Conselheiro fato. Brito, terminou? Sim. Então vamos para a votação. Como vota o conselheiro Brito? Com a relatora. Conselheira Silene? Com a conselheira relatora no mérito, só com essa pequena alteração. Aí. Conselheiro Dantas? Com a relatora, presidente. Declaro vencedor o voto da relatora, a unanimidade dos conselheiros votantes, e declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 032/2024 TCE Pleno. Comunicações. Conselheira Simone. Eu tenho, presidente. Aconteceu comigo na minha relatoria lá, né, que foi feita uma citação via correio, de mão própria, né, 3 vezes, e acaba o correio não entregando para a pessoa, né, e acaba entregando para outra pessoa. E aí eu queria saber como é que é o pensamento, né, como é que a gente vai, diante disso, ver com o nosso jurisdicionado, porque tem acontecido muito comigo, né? Acaba entregando para outra pessoa e a pessoa, na verdade, ela não foi intimada, né? Então, eu estou com um problema sério. Aí eu queria ver como é que a gente faz, Mas né? foi por carta, por correio. Por correio, Por né? correio. E aí, né, o tribunal paga o correio e não está entregando para a pessoa. Ou seja, a pessoa ela não foi intimada, né? Já aconteceu em 2 processos e ela não foi intimada porque não foi entregue a ela. Nesse caso, Dantas, tu que tem mais experiência nesse caso, qual seria o procedimento? E a gente não pode dizer que o lugar é incerto, porque o endereço a gente tem. Não, aí é uma questão de verificar com o correio, né? Não é o tribunal. Assim, cartório, acho que para teria que ter fazer. algum, né, um expediente para o correio, pensando e cobrar deles, né? Foi encaminhado, né, conselheira, até a senhora determinou e a gente encaminhou para o correio, né? E mesmo assim eles não já várias vezes, né? Sim. Vamos ver quais são as providências que a gente tem que tomar, no sentido de que possa fazer, entendeu? Para que possa corrigir essa falha, que é uma falha grave, inclusive, né? Porque você tem, entendeu, uma intimação e se intima um terceiro, entendeu? Então, vamos ver para ver Mas qual é a não tá providência. Não está fazendo pelo... Providência do ponto de vista jurídico que a gente pode prosseguir para poder corrigir essa falha, uma vez que o tribunal paga os correios para que execute o trabalho, entendeu? Continua a comunicação, conselheiro Bismarck. Alguma comunicação? Não, senhor presidente, nada a Conselheiro comunicar. Brito. Conselheira Silene. Senhor presidente, só informar os colegas que no dia 18/10, o Tribunal de Contas de Roraima está recebendo o Comitê da Primeira Infância do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Vem fazer uma visita técnica aqui para conhecer o nosso trabalho do grupo, do Comitê do Tribunal de Contas sobre a primeira infância. E no dia 12/9, eu e a conselheira Simone, nós fomos conhecer a experiência do TCM do Rio de Janeiro. Tem um conselheiro, o conselheiro Felipe Puccioni, que ele estava fazendo doutorado em Cambridge, e a tese de mestrado dele foi a melhoria da qualidade do ensino em 2 disciplinas, português e matemática. E a tese dele foi um projeto de pesquisa com acompanhamento por parte do tribunal das administrações. Então, assim, é um processo que está tendo repercussão a nível de Tribunal de Contas, e como a gente trabalha com a conselheira Simone, relatora do município de educação, e eu trabalho com a primeira infância, nós fomos conhecer essa experiência para verificar se tem aplicabilidade aqui no nosso Estado. Pelo que a gente observou lá, eu e a conselheira Simone, é que é um projeto fácil de ser aplicado, porque a princípio eu estava achando complexo, em função de que teria que movimentar um grande número de profissionais. Mas só que o projeto ele só trabalha com o o gestor da escola e o orientador pedagógico. Quem faz o trabalho com os professores é justamente a própria escola. Então, é um projeto que a gente verificou que tem condição de ser aplicado. A conselheira Simone está coordenando, vai coordenar agora um projeto específico na área de educação,
E assim a gente ficou bastante entusiasmada com que as escolas, porque ele fez o seguinte, ele pegou 80 escolas, o TCM do Rio de Janeiro, ele pegou 80 escolas, 40 ele aplicou o trabalho e 40 ele fez análise comparativa. E essas escolas que foram acompanhadas pelo tribunal tiveram assim, um aumento significativo em termos da melhoria tanto da disciplina de português como de matemática. Mas aí teve uma questão que eu considerei que foi o que deu, digamos assim, o sucesso do projeto, é que o secretário de Educação do município do Rio de Janeiro abraçou o projeto. E ele também tem uma boa formação, também tem doutorado em Harvard. Então, assim, aqui, se a gente for fazer esse trabalho, no nosso caso, que tem que trabalhar com os municípios, que é ensino fundamental, o prefeito tem que abraçar a questão, senão a gente não consegue ter sucesso. Então, assim, eu acho que é uma luz no fim do túnel para a melhoria da qualidade da educação, e eu acho que o tribunal tem que envolver com essa política pública tão importante que já está sob a coordenação da conselheira Simone. São essas considerações. De 22 a 24, vai ter um encontro nacional do o ENAP Manaus. Eu sou palestrante desse evento, e o conselheiro Célio, em deferência à magnitude do trabalho da primeira infância, modesta parte, né, conselheira Simone, autorizou a gente levar 12 pessoas, toda a equipe está indo para Manaus, que é mais próximo, é um custo mais barato. Eu quero, de público, aqui agradecer o apoio do conselheiro Célio, que a equipe realmente abraçou essa questão, e então, só para comunicar aos colegas esses grandes feitos da primeira infância. Era só isso. Conselheiro Dantas. Não comunicação. Roberto. Sem comunicações. Paulo. Sem comunicação. Eu gostaria aqui só de fazer nas comunicações, comentar o fato ocorrido ontem à noite no Amajari, uma tentativa de assassinato, entendeu? Grave do candidato a prefeito, Antônio Teovino, entendeu? Que é o Toninho da ADE, entendeu? Deram 10 tiros nele. Aonde? No De qual município? No Amajari mesmo, na sede. Meu Deus do céu. Dos quais 2 pegou no tórax e 2 pegou na bacia. Ele está sendo operado ainda aqui no centro cirúrgico, o estado dele é muito grave, entendeu? E de antemão, entendeu, assim, eu não sou coisa, entendeu? Mas são 4 candidatos a prefeito que tem lá, e ele era um dos candidatos, do qual o meu irmão é candidato a vice na chapa dele, entendeu? Mas eu tenho certeza que não tem conotação política dessa questão. Eu acho que a questão da eleição é só um fato a mais para que as pessoas que gostariam de tirar a vida dele, para que possa tirar o foco das atenções para a questão política, entendeu? Porque ele era um rapaz de bem, um cara do bem, entendeu? Super querido lá, entendeu? Tem uma família, morava lá e não tinha praticamente inimigos lá. Então, mas que é um fato lamentável e grave, entendeu? Num momento desse daí, véspera de uma eleição, você atentar contra a vida de um candidato a prefeito, de qualquer município que fosse. Então, só para... Eu gostaria de complementar a palavra de Vossa Excelência, se possível. Pode. Senhor presidente, nós vivemos dias difíceis. A democracia sob ataque constantemente. Hoje pela manhã, eu ouvi no Bom Dia Brasil que 2 candidatos a vereadores foram assassinados em grandes capitais, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Outros candidatos em outros estados são notícias de atentados. Fake news, ou a notícia mentirosa, a informação mentirosa, virou praxe. E as instituições, por vezes, não querem discutir democracia. E nós temos a obrigação, como cidadãos brasileiros, como eleitores, como instituídos membros do Tribunal de Contas, que é um órgão do Estado, ou de Estado, não de governo, mas de Estado, e que às vezes nos furtamos a falar de democracia, porque a lei orgânica da magistratura não permite
que nós possamos nos expor à política partidária. Eu tenho uma opinião de que não existe democracia sem debate, que não existe democracia sem partidos políticos, que não existe democracia sem candidatos a cargos eletivos, que não existe de forma alguma uma democracia sem alternância de poder, que não existe uma democracia sem que nós possamos ter essa sinergia de informações, de compilações de dados e até de manifestações. Eu gostaria de quebrar esse tabu, não no sentido de se manifestar politicamente em favor de A ou de B no órgão ou enquanto membro ou participando de uma sessão. Mas nós precisamos colaborar mais com a democracia. Nós, enquanto instituição, nós, enquanto membros dessa instituição, nós, enquanto cidadãos brasileiros, precisamos colaborar muito mais com a democracia, abrindo esse leque de debate e, nas oportunidades necessárias, fazer como Vossa Excelência fez aqui, trouxe essa informação, embora eu compreenda que Vossa Excelência disse que não tem a ver com o momento político, pode ter sido apenas um oportunismo, mas, de qualquer forma, se foi um oportunismo, tem tudo a ver com o momento político. Alguém disse assim, vamos nos aproveitar desse momento e vamos executar algo que não tem conotação com a candidatura, mas o momento vai nos trazer uma nuvem, tirar um foco, enfim, tem tudo a ver. Então, assim, a manifestação política, a manifestação democrática, a alternância de poder, o mandato eletivo, ele deve sim ser muito bem-vindo, muito bem aceito, muito bem conceituado, e o diálogo tem que ser permanente com as instituições e com seus membros. Não existe uma conversa com o governo do Estado se não falar com o Antônio Denário, que é governador. Não existe uma conversa com a Assembleia Legislativa se não dialogar com o senhor presidente Soldado Sampaio, que é presidente da Assembleia Legislativa, e com os demais membros, que é um legislativo. Não existe uma conversa com a instituição do Tribunal de Contas se não falar com Célio Rodrigues Vanderlei. Não existe um diálogo com o Ministério Público de Contas se não falar com o senhor Paulo, que é o procurador-geral. Então, esses tabus de que nós temos que estar distantes, nos policiando minuciosamente, diuturnamente, para não dialogar e, na hora da necessidade, buscar esses poderes após uma eleição, não é justo, não fortalece a democracia e não é coerente. Principalmente quando nós precisamos aqui no Tribunal de Contas de que políticas públicas, através das nossas manifestações, sejam atendidas. Nós, como indutores de políticas públicas, como é que eu vou induzir uma política pública se eu não tenho proximidade com a classe política e se eu entendo eles como umas pessoas diferentes da gente e distantes da gente? Como é que eu convido o governador do Estado, um presidente da Assembleia, um deputado, um vereador, um prefeito, para esta instituição, para que nós possamos dialogar política pública, se eu entendo que eu tenho que estar distante deles? Então, assim, eu gostaria de trazer, nesse momento caloroso, eleitoral, esse ponto de reflexão, para que nós podemos refletir, para que nós possamos ser mais democráticos, para que nós possamos dar a nossa contribuição efetiva e hoje para a democracia brasileira e para o nosso Estado. É o que eu tinha a falar. Brito, tem a vantagem, se eu faço um apelo aqui, entendeu, ao governo do Estado, porque como ele levou os 4 tiros, entendeu, e continuou consciente, ele reconheceu a pessoa que atirou nele. Então, que o governo do Estado e a Polícia Militar, a Polícia Civil, entendeu, procure o mais rápido prender esse cidadão para descobrir a causa do assassinato. Se tem um feito político, para que não fique o foco, desviando o foco das atenções. Então, o fato dele ter sido alvejado 4 vezes, entendeu? Ele reconheceu a pessoa que deu o tiro nele, entendeu? A pessoa que deu o tiro. Ele está vivo, Sérgio, está, né? Hã? Está operado, né? Ele está sendo operado ainda, Silene.
ele quebrou, perfurou o pulmão, perfurou. Que atirou, viu? Viu. O cidadão fez isso com uma visita de tarde lá com ele e tal, oferecendo voto, entendeu? Né? E voltou à noite, entendeu? Às 11 horas, de moto com outro cara. Ele, como ele ficou consciente, ele viu e reconheceu o cidadão que atirou nele. E prenderam o cara já? Não, é isso aí que tem. É que tem que ter uma ação efetiva da Polícia Militar, Polícia Civil, no sentido de prender esse cidadão, para que tire qualquer ação de coisa, o efeito de coisa, que a pessoa responsável seja punida pela questão da tentativa de assassinato, entendeu? Que é um caso bárbaro na coisa que nunca aconteceu lá no Amajari, entendeu? E de repente aconteceu já aqui em Roraima também, a gente ter a questão do prefeito ser assassinado aqui, entendeu? E o mais importante é que a punição seja severa no sentido de que outros casos não venham a acontecer. Então, como ele reconheceu, cuidar o mais rápido possível antes que esse cidadão vaze para a Venezuela, vaze para outro canto, entendeu? E fique o dito pelo não dito, entendeu? E aí bota a culpa, foi não sei quem que mandou, foi não sei quem, entendeu? Então, essa é a grande questão hoje, eu acho que é botar a polícia para, o mais rápido possível, prender esse cidadão, seja ele onde ele estiver, entendeu? Porque como ele reconheceu, eles têm mais ou menos de vigiar a fronteira, que eu acredito que a tendência dele é tentar vazar para a fronteira, entendeu? E cair fora. Então, era isso que eu gostaria de falar, entendeu? E não concordo, Brito, com tuas palavras. Eu acho que a proximidade com nenhum gestor, entendeu? E nenhum das pessoas que são nossos subsidiários aqui, não significa que você seja promíscuo, entendeu? A conversa, ela é sempre salutar. Acho que a conversa... Exato. Então, na realidade, esse diálogo é um diálogo que a gente aqui na presidência, e já há algum tempo, o Tribunal de Contas vem mantendo, entendeu, com os nossos jurisdicionados, entendeu, inclusive a Silene, que teve contato direto agora com todos os prefeitos, chamando e foi atendida, entendeu, mesmo dessa maneira carinhosa que ela chama, entendeu, venha cá, meu querido, por favor. Eu tenho um grupo entendeu? de WhatsApp com os prefeitos. Me atenda, eu mando WhatsApp para eles. Pois é, para que a gente pudesse ter esse resultado, que é o que a gente está tendo hoje na questão da primeira infância, resultado extremamente positivo, por ter tido uma adesão, tanto dos nossos jurisdicionados, dos municípios, quanto do Estado, entendeu? No sentido de que a gente pudesse ter esse bom nível de relacionamento, entendeu? Sem, com isso represente qualquer tipo de promiscuidade dos nossos conselheiros. Até porque aqui só tem gente que não precisa. Você, o Bismarck, o Dantas, o Zélio, a Simone, a Silene, o Netão, entendeu? Então, a gente está aqui exatamente para exercer uma função e cumprir uma missão por os dias que a gente ficar aqui. Um abraço a todos, um bom dia, entendeu? E declaro encerrada a presente sessão.